Bem, eu tenho a impressão que o Romário, escrevendo o que escreveu, ele está dizendo que o único lugar nas Escrituras que mostram que a autoridade de Jesus Cristo como cabeça da igreja está expressa apenas em 1 Coríntios. Mas eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja errado. Tenho essa impressão, porque ele fala lá, que Paulo, com essas linhas, ensina que Cristo é a única cabeça, autoridade, e que esse é um ensino único, singular, único, singular. Então, eu não sei, pode ser que não seja isso que ele esteja dizendo, mas quer me parecer que ele está dizendo isso, que o único lugar no Novo Testamento, no Velho Testamento, que mostra Jesus Cristo como cabeça da igreja, esse cabeça como sendo uma autoridade, está expresso somente em 1 Coríntios 11. Bom, então, nesse texto inicial, eu quero destacar, primeiro, para interpretar 1 Coríntios 11, você precisa primeiro compreender o contexto, o que está dizendo o contexto. O que está dizendo o contexto? O que é o contexto? São os versos que antecedem, os versos que estão em questão, que são o verso 5 e 6, que trata do uso do véu e pela mulher, e o homem não pode orar com a cabeça coberta. Você tem que interpretar considerando os versos anteriores, que é de 1 a 4, e os versos que se seguem depois, que são os versos 7 a 16. Então, quando você descobre do que trata o contexto, você vai eliminar em muito a possibilidade de você errar na interpretação. Porque é impossível você interpretar um texto corretamente se você não tiver conhecimento do contexto no qual ele está inserido. Entendeu? Se você não sabe o que é o contexto, entendeu? O que eu estou querendo passar para você ao fazer estas minhas considerações, assista antes o vídeo, dois vídeos meus que estão aí na internet. Eles têm o nome de, você procura aí no YouTube, A Lei do Contexto, parte 1, e A Lei do Contexto, parte 2. Veja esses dois vídeos para você entender direitinho o que é o contexto de um texto que você está examinando. E examinando o contexto, você vai descobrir que Paulo está tratando da autoridade de Cristo sobre o homem, porque diz lá que Cristo é o cabeça de todo homem, e está tratando também da autoridade do homem sobre a mulher. E vai descobrir também que, nesse contexto, o véu e o chapéu são apenas símbolos dessa autoridade. Então, e isso é cultural. É cultural. Por exemplo, os símbolos dessa autoridade do homem sobre a mulher, são diferentes nas mais diferentes culturas. Aqui, para nós, essa autoridade se evidencia de outras maneiras, por vários simbolismos. Eu vou levar você à reflexão
apenas de alguns simbolismos. É inesgotável isso na nossa sociedade e na nossa cultura, hein? Presta atenção. Presta atenção, tá? Veja, pega a sua certidão de nascimento e faça lá a leitura. Você vai ver, de princípio, os seus avós paternos. Eles são mencionados antes dos seus avós maternos. Mas ainda, os seus avós, na menção dos seus avós paternos, o nome do seu avô, ele precede o nome da sua avó. O mesmo acontece no que se refere aos seus avós maternos. O seu avô materno precede o nome da sua avó materna. Veja, o nome do seu pai precede o nome da sua mãe. O que significa isso? Hein? Por que não inverter essa ordem, se isso não tem um significado? Se não tem um significado, a gente pode inverter a ordem. Mas não. Os tabeliões fazem o registro todos dessa maneira. Por quê, hein? Põe a cabecinha para funcionar. Se não é um simbolismo da autoridade do homem sobre a mulher. A sua certidão de casamento. O seu nome precede o nome da sua mulher. Por quê? Hein? Se não é um simbolismo da sua autoridade sobre ela. Mais uma coisa importante. O seu sobrenome é adicionado ao sobrenome dela. E, em muitos casos até, alguns sobrenomes do sobrenome dela serão omitidos. O que significa isso? Por que dessa maneira? Põe a cabeça para funcionar. Isso é simbolismo dizendo que essa mulher pertence a você. Usando aqui uma palavra forte, que essa mulher lhe pertence, é sua, é a sua mulher. Isso são simbolismos da autoridade do homem sobre a mulher. E não para por aí. E não para por aí. Então, há muitos simbolismos, tá? Eu não vou ficar queimando os meus miolos aqui, para lembrar mais alguns. E também não quero tornar esse vídeo muito longo, tá? Mas tem muitos, tá cheio disso. É só pesquisar. Então, isto são coisas culturais. E deve ser compreendido dentro da cultura vigente aí na igreja de 1 Coríntios. Na igreja de Coríntios. Agora, se ele está dizendo que o ensino de que Cristo é o cabeça da igreja, a autoridade sobre a igreja, está expressa apenas em 1 Coríntios, ele está enganado. É falta de conhecimento do que diz a Escritura, e apresenta em várias partes e porções. Cristo é muito mais, mas muito mais mesmo, do que simplesmente o cabeça da igreja. Veja Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 19, diz sobre Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Que Jesus Cristo é antes de todas as coisas. E que em Jesus Cristo todas as coisas subsistem, porque está escrito lá, todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é o cabeça do corpo da igreja. Aqui, ó. Aqui está falando o que está dito lá em 1 Coríntios, que Ele é o cabeça do corpo da igreja. Agora veja, mediante aquilo que foi dito nos versos anteriores, dizer em Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 19, que Ele é o cabeça da igreja, esta é uma afirmação insignificante diante do que foi dito antes. Veja, você pode escandalizar com esta minha afirmação, mas Isaías, no capítulo 9, profetiza que Ele é o Pai da eternidade. Quer dizer, não existia nada, nem a eternidade existia. E se a eternidade não existia, não existiria o homem, o planeta Terra, o universo, não existiria o homem, e não existiria nem a igreja. Entendeu? Ele é o Pai da eternidade. Todas as coisas, João fala no verso 3, todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Veja, o texto em Colossenses diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Você já leu lá no Evangelho de João? Quando Felipe pergunta, e quando Felipe diz a Jesus, diz ao Senhor Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Felipe, você ainda não me tem conhecido? Como você me pergunta? Você me pede, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Você não entendeu ainda que eu estou no Pai e o Pai está em mim? É isso que Paulo está dizendo com essa expressão, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas ainda, em Colossenses, o texto continua dizendo que Ele é o primogênito de toda a criação. A maioria das seitas, como a Testemunha de Jeová, e nisto a congregação cristã também está inclusa. Nós originalmente não acreditávamos dessa maneira, mas hoje, a partir do ano de 1950, a maioria dos ministros estão pensando exatamente como acreditam as Testemunhas de Jeová. Que esse verso aí está dizendo que Jesus foi o primeiro criado por Deus, o primeiro de toda a criação. De acordo com o que está no dicionário da língua portuguesa, que diz que o primogênito é aquele que foi o primeiro a ser gerado. Mas Cristo não foi criado por Deus. Esse primogênito que você lê aí significa preeminência, primazia. Significa que está sobre todas as coisas. É isso que está dizendo. Que ele tem a primazia sobre toda a criação. Mas não que ele foi criado por Deus. Entendeu? E o texto lá em Colossenses continua dizendo, veja, porque nele foram criadas todas as coisas. Porque nele quem? Jesus Cristo. Só que na eternidade não existia esse nome, Jesus Cristo.
Jesus foi um nome que ele recebeu depois da encarnação. Cristo foi um título que ele recebeu depois da encarnação. Na eternidade, ele era o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Entendeu? Então, nele, no Verbo, em Jesus Cristo na eternidade, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, quer sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele. Por ele quem? Jesus Cristo. E para ele quem? Jesus Cristo. Entendeu? E o texto está dizendo que ele é antes de todas as coisas. Ele quem? Jesus Cristo. Que é antes de todas as coisas. Não existia a eternidade, nem a eternidade existia. João fala, lá no Evangelho, no primeiro capítulo, verso 3, que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Isaías, no capítulo 9, verso 6, diz que ele é o Pai da eternidade. Quer dizer, nem a eternidade existia. E ele criou a eternidade. Então, criou a eternidade, criou o universo, criou o planeta Terra, criou o homem e a mulher. Entendeu? E diz ainda, ó, que tudo foi criado por ele e para ele. Então, de fato, Jesus Cristo é o cabeça de tudo. Tudo que existe. Então, ele é antes de todas as coisas. E diz mais ainda, veja, que todas as coisas subsistem por ele. Tudo que existe é mantido pelo Verbo divino que agora é o Cristo, Jesus Cristo. Tudo subsiste por ele. Você abriu os olhos hoje de manhã porque ele permitiu. Você respirou, você tomou ar logo de manhã porque ele permitiu. E aí diz, ó, que ele é o cabeça do corpo, da igreja, e o princípio primogênito dentre os mortos. Novamente a palavra primogênito, que você deve entender como aquele que tem a primazia, a proeminência, né? A preeminência, não proeminência, a preeminência. E mais ainda, diz ainda que em Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Então veja, se o objetivo do nosso querido irmão Romário era exaltar a pessoa de Jesus Cristo por ser o cabeça de todo homem, para depois exaltar que o homem é o cabeça da mulher e depois exaltar o uso do véu, então estou mostrando que isso não é um ensino único lá de 1 Coríntios. Isso permeia todas as Escrituras e que ainda é algo insignificante diante da dimensão que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, isso pode escandalizar algumas pessoas, mas reflita o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo estas coisas porque eu vejo que o Romário está querendo fazer a exaltação dos usos e costumes do véu. Então está exaltando a figura de Cristo como cabeça da igreja. Mas eu estou mostrando que a grandiosidade, a majestade, a dimensão da pessoa de Cristo, diante dele, ser cabeça da igreja é insignificante. E é fácil entender isso que eu estou querendo dizer. Porque lá Isaías, e você viu, né?
Isaías profetizou que ele é o pai da eternidade. Aquela criança é o pai da eternidade. João, no capítulo 1, verso 3, diz assim, que todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então não existia nada, ele criou a eternidade. Era preciso criar a eternidade, né? Era preciso criar o universo, não é verdade? Era preciso criar os mundos, o Sol, a Lua. Era preciso criar o planeta Terra. Era preciso criar o homem e a mulher. E depois, muitos séculos, milênios depois, né? Fundar a igreja. Então está aí explicado. Não há por que se escandalizar, não. Entendeu? Não há por que se escandalizar. Se você se escandaliza, é porque você não tem noção da grandiosidade da pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. É o próprio Deus. Entendeu? Se você se escandaliza, é porque você crê, como as testemunhas de Jeová, que Jesus Cristo foi criado por Deus. Tá? Como o nosso ministério está acreditando também, que não crê na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, como está definido no nosso no terceiro ponto de doutrina, que diz que nele há duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Que ele é verdadeiro Deus, não é meio Deus, ele não é quase Deus, ele não é um Deus menor. Ele é um verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro homem depois da sua encarnação. Mas é verdadeiro Deus desde a eternidade. É isso. Né? Filipe interrogou o Senhor Jesus. Ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus respondeu, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, o que confere com o que encontramos lá no livro de Hebreus, onde está escrito que Jesus é o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Agora, o nosso Romário fica aí, vai bater sempre na tecla, que isso é uma doutrina. Então, não é uma doutrina, é usos e costumes. E eu tenho como provar isso, Em 1 Coríntios 11, há ali duas doutrinas. Se você faz a doutrina do véu, você tem que fazer também a doutrina do chapéu. A mulher tem que cobrir a cabeça com o véu, e o homem não pode orar a Deus ou cultuar a Deus com a cabeça coberta. Bom, sucede que a congregação foi lá para Israel, né? E se deu mal por lá. Por quê? Porque humilharam os judeus aqui no Brasil, né? Expulsando do templo, como fizeram com o judeu Saulo Charabe. Se você quiser conhecer quem é essa pessoa, procura aí na internet, Saulo Charabe, você vai encontrar. Né? Provavelmente é possível que Saulo Charabe seja um agente secreto do Mossad, meteu lá no relatório, esse pessoal que quer construir um templo e trazer a sua pregação aqui para o nosso país, não tem respeito pela nossa cultura, pela nossa tradição,
porque me expulsaram de dentro do templo porque eu estava com a cabeça coberta. E o general lá, chefe do Mossad, falou, quando esse pessoal chegar aqui, me avise. E não deu outra. A congregação foi lá em 2005, 6 meses depois de iniciada a construção. O exército de Israel foi lá com tropas armadas, com metralhadora, meteram as metralhadoras na cara dos irmãos, e quem falasse alguma coisa levava bala na cara. E vieram os tratões e botaram tudo no chão. As imagens que você está vendo são as imagens da destruição do templo que estava sendo construído lá em Jerusalém. O exército de Israel, com tropas armadas, metralhadoras e tanques, e trouxeram tratores e botaram tudo o que tenha sido construído, botaram no chão. No chão. Depois foi o pessoal de São Paulo negociar a permanência da congregação lá em Jerusalém e foi acertada a construção de uma tenda. No dia da abertura, foi lá o vice-prefeito apresentar as desculpas da prefeitura por causa do episódio ocorrido 3 anos antes com o exército de Israel. E veja, ele é um judeu ortodoxo, com o kippá na cabeça, assumiu a tribuna e falou na tribuna, que é outra coisa que não pode, falou com a Irmandade com o chapeuzinho na cabeça. E olha ele falando aí com a Irmandade. Tá vendo? Olha ele falando com a Irmandade aí, no meio do culto. Então, e vejo o ancião sentadinho, quietinho aí, escutando o que ele está falando. Bem, agora, a título de comparação, veja, vamos supor que o vice-prefeito Nir Barkat assumisse a tribuna e começasse a dizer, olha, essa história de Jesus Cristo é Deus encarnado, isso aí é conversa mole, isso aí, Jesus Cristo não é Deus coisa nenhuma, ele é um falso profeta, e como nós tivemos muitos aqui no nosso país, se ele começasse a falar estas coisas, o que você acha que aconteceria? Hein? O que você acha que aconteceria? Se fosse aqui no Brasil, ele seria expulso. Ele seria expulso. A gente arrancava ele da tribuna, dava um pé no traseiro dele e botava ele para a rua. Agora, lá em Jerusalém, como eles viram o que aconteceu, ó, metralhadora na cara, e quem abrisse o bico tomava bala na cara, no mínimo, todo mundo abandonaria a tenda. Sairia todo mundo, os anciãos e a Irmandade também, é tudo embora. Deixava lá o vice-prefeito falando sozinho. Por que fariam isso? Porque isso é doutrina. Se o Nir Barkat fosse falar contra a palavra de Deus, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, é por enganação e tal, entendeu? Com certeza todo mundo iria embora, deixava ele falando sozinho. Por quê? Porque doutrina é coisa séria. Mas usos e costumes. Quando você não pode, se você não pode praticar, abandona. Porque mais importante do que esses usos e costumes é a salvação das almas. A salvação das almas pelo poder do Evangelho. Então agora você vai prestar atenção para saber o que é uma doutrina e o que é usos e costumes. A doutrina você sustenta, ainda que lhe custe a vida. Entendeu? Ainda que lhe custe a vida. Você deve sustentar a doutrina. Porque se você refugar, se você não sustentar, você cai no desagrado de Deus, tá? É uma ofensa a Deus. Então, doutrina a gente sustenta. Agora, usos e costumes, se você pode praticar, se você vai no meio de um povo, de uma nação, e você pode praticar lá no meio daquele povo, daquela nação, a sua doutrina, os seus usos e costumes, muito bem. Mas se você não pode praticar,
pode abandonar, para de fazer. Sabe por quê? Porque é usos e costumes. Usos e costumes mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura, entendeu? Por isso, o ancião ficou quietinho lá. Ele não ficou quietinho, bico calado, porque ele fosse um covarde, ou que fosse um relaxado que não quisesse honrar a doutrina da igreja. Nada disso. Que ele foi um relapso, nada disso. Esse irmão é um dos valentes da congregação. Ele agiu guiado por Deus, tá? Porque o homem ter a cobertura na cabeça, ou deixar de pôr cobertura na cabeça, isso é usos e costumes. Entendeu? Então lá ele abandonou esses usos e costumes. E não, isso é da guia de Deus, isso é a guia de Deus. Se fosse um lugar onde a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça, um colar de flores, alguma coisa, fosse ofensivo, indecoroso, imoral, não tem problema a congregação ir para lá e as irmãs não usarem o véu, porque isso não é doutrina, isso é usos e costumes. Entendeu? É o seguinte, que esses homens aí do ministério, sabe, ficam botando mandamento, sabe? É mandamento para isso, é mandamento para aquilo, é mandamento para aquilo outro, e vai por aí afora, tá? Um monte de asneira, tá? Que Paulo fala, olha o Paulo que deixou registrado aí, que estas coisas não têm a menor utilidade para a salvação da alma, mas serve só para a exaltação da carne, né? O cara começa a achar que porque ele não usa bigode de enrolar nas pontas, que ele não usa costeleta, que ele não usa camiseta regata, que ele não usa bermuda, ele se acha melhor que os outros, entende? Ele é o santo de Deus. Ele vai entrar no céu porque ele está praticando todas essas coisas. E os demais todos são do diabo, vão para o inferno porque andam de bermuda por aí, de camiseta regata. As mulheres é a mesma coisa, porque não corta as pontas do cabelo, porque usa o véu, porque não usa blusa sem manga, entendeu? Porque não usa uma calça feminina, porque não usa uma bermuda, se acha melhor do que as outras mulheres. As outras mulheres das outras igrejas vão tudo para o inferno, só ela é a primadona, sabe? Mas é desobediente, entendeu? É malcriada, não tem cuidado com a sua própria casa, entende? O homem fica de olho grande em cima das outras mulheres, pega o dinheiro dos outros, mente, trapaceia, então faz um monte de coisa. Não, mas isso aí é tudo errinho. Deus vai perdoar. O único pecado é adulterar. Adulterou. Tem uma evolução desse pecado também, que é você congregar numa outra igreja. Aí você adulterou espiritual. Imagina, hein? Um adultério espiritual, caramba! Já evoluiu a doutrina, né? Isso é loucura, tudo isso aí é loucura desses homens que ficam pondo mandamentos, sabe? E outra coisa também, estão todos debaixo de condenação. Não sabem o que é evangelho, não acreditam no evangelho, não acreditam na pessoa de Jesus Cristo como Deus encarnado, não acreditam nem na obra que ele fez na cruz. Querem se salvar por seus meios próprios. Querem se salvar por meio de boas obras, que é o evangelho maldito. É o evangelho maldito. O evangelho que Paulo fala lá no livro de Gálatas. Se alguém, um de nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncia um outro evangelho diferente daquilo que lhes pregamos, seja anátema. A palavra anátema em grego é uma palavra grega que significa maldito. Tá? São pregadores do evangelho maldito, que estão ensinando o nosso povo a se salvar por meio de boas obras, quando isso nem é da doutrina da nossa igreja. Tá bom, mas já fui longe demais. Vou parar por aqui, ó. Um beijão, hein?